students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to the class. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula de inglês, então pegue aí o seu caderno, se você tiver um dicionário, um tradutor online aí, deixa preparadinho que pode ser que você use durante a aula. Organize seu material para que você possa registrar aí as informações que são importantes e também as respostas das atividades. Let's start! Qual é o objetivo da aula de hoje? Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para o êxito da comunicação. E aí eu pergunto para você, você sabe expor argumentos e pontos de vista na língua inglesa? Você consegue se expressar? Falar o seu ponto de vista, sua opinião usando a língua inglesa? Eu espero que sim. Mas, se não, nós vamos aprender aí durante esta aula. Vamos falar sobre freedom of expression. Porque se eu tenho liberdade de expressão, então eu posso falar das minhas opiniões, posso falar aquilo que eu penso, né? E eu tenho liberdade de expressão. Vamos ver um pouquinho a definição, então, de liberdade de expressão. Freedom of expression is the right that allows people to express their opinions without fear of being punished. É o direito que nós temos de expressar a nossa opinião, aquilo que nós pensamos, sem que tenhamos medo de ser punido por isso. Tá? Isso é liberdade de expressão. É eu poder falar, escrever, manifestar aquilo, a minha opinião, aquilo que eu penso, sem ter medo de ter alguma punição por isso. Do you think it is safe to be a journalist here in Brazil? E aí, o que você acha? É seguro ser um jornalista no Brasil? Segunda pergunta, does the press use its freedom of expression without difficulty? A imprensa, ela usa o seu direito, né, de liberdade de expressão, usa esse direito de liberdade de expressão sem dificuldade? Ou a imprensa tem dificuldade em utilizar essa liberdade de expressão? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Write their meaning. Nós temos já aqui uma atividade 1, que você vai colocar ali o significado dessas palavrinhas que nós usamos para expressar a nossa opinião. Então, registre aí no seu caderno. O que significa in my opinion? Depois, from my point of view. I think that. My impression is that. Então, nós temos ali 4 expressões que nós usamos quando nós vamos falar da nossa opinião. Nós vamos exercer o nosso direito, né, de liberdade de expressão. Eu quero registrar a minha opinião em inglês. Eu posso iniciar a minha frase dessas 4 formas. Então, eu quero que você escreva aí no seu caderno o significado, então, dessas frases. Eu já volto para a gente conferir. E aí, você conseguiu responder? Ah, tava fácil, né? Vamos conferir lá, ó. In my opinion, na minha opinião. From my point of view, no meu ponto de vista. I think that, eu acho que, ou eu penso que. My impression is that, minha impressão é que. Então, qualquer uma dessas você pode usar para expressar a sua opinião. E agora, na atividade 2, nós vamos voltar para aquelas 2 perguntinhas que a gente começou a pensar ali em alguns slides atrás, ó. Do you think is it
safe to be a journalist here in Brazil? Does the press use its freedom of expression without difficult? Então você vai usar uma dessas expressões que nós acabamos de aprender para responder a essas duas questões. Então, o que você precisa responder em inglês essas duas perguntas? Se você acha que é seguro ser um jornalista aqui no Brasil e também se você acha que a imprensa ela consegue exercer o direito da liberdade de expressão sem dificuldade. É fácil, se é fácil para a imprensa fazer isso. Eu vou aguardar você registrar então a sua resposta em inglês utilizando uma dessas expressões. Conseguiu responder? Veja, gente, não existe resposta certa ou errada porque é a sua opinião. Então, você registrou aí a sua opinião, eu não vou fazer a correção porque não existe certo ou errado, mas se você teve alguma dificuldade na hora de estruturar uma frase, ou você não sabia lá como que você usa uma palavrinha em inglês, você pode entrar em contato com o seu professor, passar a sua resposta que você fez para que ele possa conferir, né, a parte aí da estrutura, dar uma olhadinha e te ajudar na dificuldade que você teve na hora de registrar a sua resposta, certo? Bom, nós temos um texto aqui. What does UNESCO say about freedom of expression in Brazil? O que a UNESCO diz sobre a liberdade de expressão no Brasil? Bom, vocês sabem que a UNESCO é uma organização internacional que significa, né, United Nations Education, Science, Culture Organization. Então, ela é uma organização nacional para a educação, ciência e cultura e ela traz ali no site dela uma informação, então, sobre a liberdade de expressão no Brasil. Nós vamos fazer a leitura desse texto em partes, né, e nós vamos entender um pouquinho o que a UNESCO diz a respeito desse assunto. Então, esse texto está aqui, né? O início dele, ele diz assim: Brazil's Federal Constitution guarantees to Brazilians broad access to information from different and multiple sources within a democratic environment where freedom of speech and the press is ensured. However, the country still faces some gaps in the media regulatory framework. Bom, o texto está dizendo para nós que a Constituição Federal do Brasil garante aos brasileiros um amplo acesso à informação por diferentes e múltiplas fontes, que num ambiente
democrático, onde a liberdade de expressão e de imprensa é assegurado. Então é isso que a Unesco diz, olha, os brasileiros, eles têm o direito de acesso a várias fontes de informações e têm também o direito, né, da liberdade de expressão, num ambiente democrático, em que eles podem manifestar a opinião deles. É isso que diz o texto, mas ele continua assim, ó, however, no entanto, o país ainda se depara com algumas lacunas em relação ao regulatório, né, ao regulamento das mídias. Então, nós temos esse direito, mas esse direito nem sempre funciona muito perfeitamente como deveria, né? Então, é isso que diz ali o texto da Unesco. Então, no número 3, o que a Constituição Federal do Brasil garante aos brasileiros? Você pode responder a essa pergunta em português e logo, logo eu volto para a gente conferir a resposta. Let's check the answer. Vamos lá conferir a resposta de vocês então, ó. O que a Constituição Federal do Brasil, então, garante aos brasileiros, né? Acesso a diversas fontes de informação em um ambiente democrático de liberdade de expressão e de imprensa. Então, é essa informação que veio ali no texto da Unesco. Sobre ainda esse mesmo trecho do texto, eu quero que vocês respondam ao número 4. What is the meaning of the word gap? Qual é o significado, então, da palavrinha gap? Eu quero que você tente identificar ali pelo contexto o significado. Se for necessário, você pode consultar aí o seu dicionário ou então um tradutor que você tem online aí, para que você possa responder, certo? Vamos lá, então, conferir a resposta? O que significa a palavrinha gap? Lacuna ou vão, é que ele diz lá, né? No entanto, o Brasil ainda se depara com algumas lacunas, né? Com algumas falhas, algumas coisas que ficam faltando ali no regulamento das mídias, né? Dos meios de comunicação. De acordo com a Unesco, a imprensa no Brasil precisa ter mais liberdade de expressão, ou seja, em nenhum momento os jornalistas devem ser impedidos de trabalhar e não podem sofrer ataques, como já aconteceu aqui no nosso país. É muito triste, nós temos uma Constituição que garante isso. Nós temos também, né, os nossos direitos garantido também, né, que a gente pode ter liberdade de expressão sem ser punido por isso, sem ter medo de ser punido, mas infelizmente isso não funciona 100% na prática aqui no Brasil. E os jornalistas muitas vezes são impedidos de trabalhar, de colocar aquilo que eles pensam e que precisam ser divulgado, né, para a população e às vezes sofrem até ataques, como já aconteceu aqui no Brasil. De uma forma muito triste, né, isso ainda acontece. E aí, according to Unesco, what can be done? De acordo com a Unesco, o que pode ser feito para que isso melhore? É o que nós vamos ler agora no próximo trecho do texto.
there is a need for improving the quality of training centers, producing future journalists, and expand the supply of tools for the comparative efforts with editorial staff, especially of the community media, directly at ensuring coverage more attended to the human rights agenda. Bom, o texto diz para nós que há uma necessidade de se melhorar a qualidade nos centros de treinamentos de futuros jornalistas. É o que a Unesco diz, né? Que nós precisamos melhorar a qualidade na capacitação desses futuros jornalistas. E ele diz ainda também que nós precisamos ampliar a oferta de ferramentas para o esforço, né, o trabalho cooperativo com os editoriais, com os editoriais dos jornais, né, dos meios de comunicação, especialmente na mídia comunitária, e que também devem assegurar uma melhor sintonia com as agendas dos direitos humanos. Então é isso que ele diz para nós, né? Precisa ter ali uma sintonia com os direitos humanos, precisa ser um trabalho em conjunto também e precisa melhorar ali a qualidade do treinamento dos futuros jornalistas. Essas ações feitas em conjunto vão ajudar a melhorar esse problema, né, da liberdade de expressão para os jornalistas do Brasil. Sobre esse trechinho que nós acabamos de ler, vocês vão responder a número 5. According to UNESCO, what does need to be improved? Conforme a UNESCO ali, o que precisa ser melhorado? Então, tá lá no comecinho do texto, se for necessário, leia novamente para que você possa responder no seu caderno. E responda em inglês. Vamos lá conferir a resposta? The quality of training centers producing future journalists. Então, de acordo com a Unesco, o que precisa ser melhorado é a qualidade nos centros de treinamentos dos futuros jornalistas. Temos mais um trechinho do texto ainda falando sobre a segurança, né, dos jornalistas no Brasil, e ele diz: Promoting the safety of journalists and combating impunity for those who attack them are central elements within UNESCO's support for press freedom on all media platforms. Então ele está dizendo assim que a promoção das seguranças dos jornalistas e o combate da impunidade àqueles que os atacam são os elementos centrais, né, do apoio da Unesco para a imprensa, liberdade da imprensa em todos os meios de plataforma. Então o que a Unesco diz é que precisa promover, né, precisa ter uma promoção ali nas seguranças dos jornalistas, precisa ter ações para que tenha segurança para os jornalistas, combatendo também a impunidade. Isso é muito importante, né? Aqueles que atacam os jornalistas ou que proíbem que os jornalistas se expressem de uma forma com liberdade, né? Que eles possam ser punidos. Só assim é que as coisas podem melhorar. Então, exercício número 6. According to UNESCO, what are the central elements for press freedom on all media platforms? Então, de acordo com a Unesco, quais são os elementos centrais
para a liberdade de imprensa em todas as plataformas de mídia? A resposta está lá no texto, leia novamente se necessário e registre em inglês a resposta no seu caderno. Vamos lá, então, conferir as respostas de vocês. De acordo com a Unesco, então, o elemento central para a liberdade de imprensa em todas as plataformas, né, de comunicação seria Promoting the Safety of Journalists and Combating Impunity. É promover, então, a segurança dos jornalistas e combater a impunidade. What do you think about? E agora eu quero a opinião de vocês. O que vocês pensam a respeito disso? Vocês vão responder essas 3 perguntinhas sobre, né, a promoção da segurança dos jornalistas e o combate da impunidade, que é o que a Unesco diz. E aí eu quero saber, do you agree with Unesco? Você concorda com isso que foi dito? Does the press in Brazil need to have more freedom of expression? A imprensa do Brasil, o jornalismo do Brasil precisa ter mais liberdade de expressão? O que você acha? Do you have another suggestion for increase to safety of our journalists? Você tem alguma sugestão para melhorar a segurança dos nossos jornalistas? Eu quero que você registre a sua opinião no seu caderno em inglês. Use uma daquelas expressões, in my opinion, I agree, I think that, tá? Pense aí. Organize as suas ideias e registre no seu caderno em inglês as respostas. Vou dar um tempo para que você faça isso. Bom, gente, essas respostas são pessoais, então não existe certo ou errado. Se você teve alguma dificuldade com a estrutura da frase, com alguma palavrinha que você não sabe como escreve em inglês, não sabe se você usou a palavra certa, você pode
passar as suas respostas para o seu professor para que ele faça essa correção e te ajude, te auxilie ali na estrutura das suas respostas, certo? O importante é que você tenha usado aquelas expressões para colocar o seu ponto de vista, a sua opinião, certo? What did we study today? Hoje, então, nós aprendemos a fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista e argumentos. Nós temos aqui, então, as referências. É só por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por sua atenção. Bye, bye, students!